cerca de 60 milhões de brasileiros viajam pelo país. E há uma estimativa aí que mais 70 milhões de reais estão prontos. Milhões de reais não, milhões de pessoas estão prontas para viajar também. Então você vê aí o tamanho do mercado turístico brasileiro. Apesar das crises, apesar de dólar alto, apesar de vários fatores. E eu trouxe aqui para conversar com a gente a nova presidente da ABAV, a Agência Brasileira, aliás, a Associação Brasileira das Agências de Viagem no Rio Grande do Norte, Michele Pereira. Bom dia, Michele. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane. Bom dia a todos. Dia. Quais são as perspectivas para os próximos anos, a partir, inclusive, desse estudo sobre intenção de viagem do Ministério do Turismo? Diógenes, hoje o passageiro, o cliente, cada vez mais busca viajar. Deixa de trocar carro, de comprar casa e viajar, porque viajar é maravilhoso, viajar para dentro do Brasil quando o câmbio está um pouquinho mais alto. Que é o caso agora. Que é o caso agora. E o nosso Brasil é infinitamente lindo. Então, o brasileiro não deixa de viajar. Passou a ser um item importante nas atividades de qualquer pessoa, porque antigamente viajar era um custo e muita gente deixava de viajar porque tinha outras prioridades. Hoje isso mudou, na sua opinião? Viajar hoje é uma prioridade até para o bem da própria pessoa, né? O que hoje está acontecendo de hoje, as pessoas continuam viajando, mas elas diminuem até o gasto um pouquinho. Vai para um hotel 5 estrelas, vai para um 4, ia passar 15 dias, passa 10. Então, elas continuam viajando seguramente, mas mudando um pouquinho o custo e aonde tem a prioridade na sua viagem. Pelo estudo aqui do Ministério do Turismo, o Nordeste ainda continua sendo o destino de maior preferência entre as regiões, né? Isso tem se mantido, é estável? Tem surpreendido alguma coisa ou não? O turista, vamos dizer, ele procura muito sol e praia. E a gente tem aqui um litoral lindo, com águas muito quentes. Você vê aí no sul, tem uma outra beleza, uma beleza já de cultural, de diferente. Mas o Nordeste ainda é um dos pioneiros aqui pro brasileiro, em função também... Levando em conta a natureza, o Nordeste ainda tem um ganho muito grande. É o maior apelo. É o maior apelo e principalmente no verão. A gente, o ano todo, né? Mas no verão a gente tem um litoral lindo, 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 e com as praias com água quentes. Então isso atrai muito o brasileiro. Antes de eu passar para a Gerlane, eu tenho aqui os dados do estúdio por região. Nordeste, 48% das preferências dos brasileiros. Região Sul, 25,3%, os sudestinos aqui aparecem 19,2%, Centro-Oeste 4% e o Norte 3,5%. Então são as preferências aqui apontadas pela sondagem do consumidor intenção de viagem do Ministério do Turismo. Gerlane Lima. Michele, a gente acabou de falar aqui que o Nordeste está entre as regiões preferidas aí para se viajar. Essa questão do óleo nas praias prejudicou nos últimos tempos? O que é que você percebe? No início, há alguns meses, tem um impacto, né? Mas hoje já está totalmente estabilizado. Não existe cancelamento por conta do óleo. Tanto é que agora, com o nosso Carnatal fora de época, que é um dos que continua ainda no Brasil, continua a ocupação hoteleira, está em torno de 80% a 90% e permanece, Gerlane, até depois do Carnaval. Então, seguramente, a pessoa hesitou um pouquinho lá atrás, mas hoje está vendo, até porque a gente conversa muito com o pessoal das próprias praias, principalmente do nosso estado, e está bem estabilizado. Então, com certeza não vai atrapalhar o nosso verão. No início da crise, houve até indicação de entidades de São Paulo, por exemplo, para que as pessoas cancelassem pacotes de viagem para o período. Isso não preocupou a ABAV Nordeste e a ABAV nos estados nordestinos? Sempre preocupa, né, Diógenes? Eu acho que na hora que você tem um problema, principalmente a gente que tem litoral. Se eu não me engano, então, foi o PROCON São Paulo o mais que indicou, que levantou esse alerta. Mas com certeza isso no início teve alguns cancelamentos, mas já recentemente agora está todo mundo voltando. Eu conversei com vários municípios aqui onde tem muito turista,
Pipa, São Miguel, Galinhos, onde realmente a gente recebe bem e graças a Deus está tudo já estabilizado. Michele, a oferta de voos foi um problema nesse ano aqui no Rio Grande do Norte. O destino ficou caro e muita gente optou por estados vizinhos e tal. Isso causou até uma movimentação por parte do governo. Houve uma questão uma alteração, inclusive, naquele acordo do ICMS do combustível da aviação, né? Então, como é que está a situação hoje? Como é que está a oferta de voos hoje para o destino natal? Na realidade, com a saída de uma companhia aérea, né, que sabemos há meses, isso afeta diretamente a Avianca, né? Infelizmente, era uma excelente companhia, então afeta diretamente, você reduz a oferta de voos, automaticamente os preços, infelizmente, aumentam. Não foi só isso, né? No caso do Rio Grande do Norte. Talvez por uma falta de incentivo nessa questão no imposto, outros estados numa situação melhor. Antes mesmo da Avianca sair do mercado, essa crise estava instalada, da oferta de voos. Mas hoje melhorou? Melhorou. Na realidade, a gente até com a redução do querosene, né? Os estados vizinhos, principalmente João Pessoa, Fortaleza, que tem uma oferta de voos muito grande, e Recife tinha consideravelmente tarifas bem inferiores a Natal. Hoje, graças a essa redução realmente do querosene, a gente está com tarifas competitivas, ainda um pouco maiores do que João Pessoa, principalmente do que Fortaleza. Fortaleza hoje a gente tem muitos voos, vários hubs de companhias aéreas, então é o estado que mais tem tarifas diferenciadas. Mas a gente tem uma diferença muito grande em relação aos vizinhos de João Pessoa e Recife. Hoje já está um pouquinho similar, então afetou. Continuam altas as tarifas por conta de tem que se planejar. Eu digo muito de hoje cada vez mais o passageiro, o cliente, se planeja. Quem se planejar, com certeza consegue ainda as tarifas bem competitivas. Você falou em hub, me lembrei que a gente passou meses aqui falando da possibilidade de um hub da Latam aqui no Rio Grande do Norte, numa disputa com outros estados do Nordeste, como Ceará e Pernambuco. Isso foi um sonho de uma noite de verão? A gente lutou muito, viu? Eu tenho certeza que houve lutas. Eu, inclusive, fui na época, eu representando a ABAV, fomos a São Paulo falar com os CEOs das companhias aéreas, com a própria Latam. E foi um sonho, infelizmente não tivemos, é uma pena, porque você sabe que isso faz toda a diferença em tudo, na economia. A economia do nosso estado é bem turismo. Turismo é a grande economia nossa. Aliás, essa transferência do aeroporto de Parnamirim para São Gonçalo do Amarante foi na perspectiva de Natal virar um hub em algum momento, e a gente esteve perto disso. Agora, você acredita que no futuro esse debate volta? Eu acho que volta com possibilidade de até outras companhias. Outros atores. Ou quem sabe a própria Latam, quem sabe, né? Isso precisa a gente, o governo, todo mundo, os órgãos, todo mundo se juntar em busca realmente de falar com as pessoas, as companhias aéreas, para a gente tentar trazer mais possibilidade para o nosso estado, que realmente hoje é um pouco carente de voos, principalmente internacionais. Gerlane Lima. Em setembro, acho que foi em setembro, o Ministério do Turismo divulgou uma lista em que se aumentava o número de municípios potiguares no mapa do turismo. É o turismo dentro do estado. Inclusive, isso sinaliza municípios que possam receber incentivos do governo federal. O turismo regional. O turismo regional, exatamente. Inclusive o turismo religioso. Como é que tá essa questão? Tá realmente fortalecida aqui no Rio Grande do Norte? Olha, tanto o turismo religioso como o ecológico, como de trilhas, isso cada vez mais está intensificando no nosso estado. Então, é um segmento que já vai se perpetuando. Eu acho que cada vez mais está sendo procurado, porque não é só Natal, não é só litoral. Realmente o turismo, principalmente o religioso, está bem forte. Está crescendo, viu, Gerlane? Eu acredito que só a perspectiva é de cada vez mais a gente crescer, e tem muito a se ver. O nosso estado cada vez mais, eu acho que está buscando, né, esse tipo de turismo. Então eu acho que com certeza cresce e só beneficia o nosso estado, né? Há cerca de 10 anos, em termos do Rio Grande do Norte, a gente só falava de visitas a Natal e a pipa. Hoje a gente já tem São Miguel do Gostoso, você tem destinos ali na Costa Branca, hoje você tem alguns
destinos religiosos, e com certeza depois do teleférico lá em Santa Cruz, na Santa Rita de Cássia, com certeza essa procura vai aumentar bastante. Essa é a perspectiva, Michele, do mercado? É uma perspectiva bem crescente, até porque a gente está vendo que no nosso estado tem muito desse segmento. Então, seguramente Santa Cruz é um destino que cada vez mais, não só o próprio Potiguar, mas o Brasil todo está buscando o nosso estado para isso. Tem também, de hoje, além, como você diz, era Natal, Pipa, tem Galinhos. Galinhos também, esqueci. Tem as serras, né? Galinhos, As pessoas procuram as serras, porque Serra de São Bento, Serra de Martins, Porto Alegre, né? Então a gente está com um estado com vários segmentos, bem diversificado. Então, você tem o religioso, você tem a praia, você tem o frio, você está realmente com vários segmentos para poder atrair o nosso estado cada vez mais. E quem quiser calor, cultura, comida regional, tem Caicó e Mossoró. Mossoró não podia faltar nesse roteiro, né, Michele? Michele, agora em termos de negócio das agências de viagens, a alta do dólar, como é que está impactando os negócios nessa reta final de ano? Porque as agências também trabalham muito os destinos internacionais. Os destinos internacionais é um grande forte de todas as agências, porque muita gente conhece o mundo, vários lugares, e às vezes não conhece o seu país, como Manaus, é o norte, é uma região linda. Como o nosso Pantanal, né? Central. Mesmo o Foz do Iguaçu, que é belíssimo, né? Com as cataratas. Então, o nosso Brasil, que é um destino muito bacana, muito conhecido, né? Como agora está tendo o Natal Luz, eu mandei muitos clientes, muitos passageiros, que é um encanto, né? Imaginem aquilo aqui no nosso estado, na nossa cidade. Mas realmente o impacto do dólar, infelizmente, faz com que ele provavelmente busque e mude o destino. Então, a procura pelos destinos no Brasil, nacionais, ele tira um pouquinho o foco do internacional em função do dólar, efetivamente cai, mas não deixa de viajar, o que é muito bacana de hoje. A perspectiva, o aumento de passageiros, ou então a permanência de passageiros que continuam viajando, mesmo que mude o foco do seu destino. Não vai para fora do país, porque está realmente um pouco mais alto o câmbio, mas procura o Brasil. Então, com certeza, viajar ainda é um grande investimento em você mesmo. Pois é, e mesmo diante de dificuldades, às vezes, de voos, ele opta pelo transporte rodoviário. A gente não tem uma malha grande ferroviária, mas ele encontra uma forma de viajar. É isso que você sente na sua atividade? Com certeza. Na realidade, quando o aéreo está um pouco caro, temos os estados vizinhos que hoje a gente atrai muito, né? Fortaleza, se você já tiver um pouquinho mais de dias disponíveis, porque é um pouco mais distante, mas Recife, Pernambuco, Maceió, Alagoas, é lindo o estado. Então, mesmo que o aéreo esteja um pouquinho mais caro, as pessoas não deixam de viajar e pegam um carro e vão embora com a família, com amigos. E para encerrar essa entrevista, eu queria saber quais as perspectivas para a alta temporada aqui no Rio Grande do Norte. A alta temporada está, graças a Deus, bem positiva, viu, Diógenes? Como eu falei, agora já para o Carnatal, agora, essa semana, né? A gente está com ocupação entre 80% e 90%. E a rede hoteleira está com ocupação até o Carnaval, porque até o Carnaval, praticamente, é onde a gente considera o período de alta estação. Isso. Então está uma ocupação bem boa, em torno de, por aí, 90%. Em janeiro, muitos períodos, quase durante o início, até o dia 15 de janeiro, que é exatamente onde a altíssima estação, a ocupação chega perto de 98%. Então, a perspectiva é muito boa, porque é onde as pessoas têm, os filhos têm férias e você não deixa de viajar. Então, com certeza, ainda dá tempo para se planejar. Quem não se planejou. Ainda tem pacote aí à disposição? E a gente sempre dá um jeito. Eu digo muito de hoje você tem que buscar alternativa. Então, o cliente que nos procura, de repente o voo para Natal está um pouquinho mais caro, a gente olha João Pessoa, olha Recife, e a gente sempre busca alternativa para que o cliente não deixe de viajar, né? É isso aí. Eu queria agradecer. Você tem muito. Porque você está falando aí, você tem muito trabalho nesses próximos meses. E que bom, né? Porque a economia girando num setor tão importante como esse, o turismo, para o Rio Grande do Norte. Eu conversei com Michele Pereira, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens no Rio Grande do Norte. Michele, boa gestão, né? Você que está assumindo agora, né? E segue aí por 2 anos, a gestão é de 2 anos? Por 2 anos, assumi agora 23 de outubro, recentemente, né? Isso. E a gestão por 2 anos, com muita busca, uma gestão compartilhada, uma gestão fazendo com que o agente de
viagem, a valorização do agente de viagem, viu, Diógenes? Porque hoje tenha certeza que ou você ou alguém da família que procurou a internet vai voltar a procurar um agente de viagem, que a gente tem segurança, consultoria. Isso. Então, e procura um agente de viagem abaviano, porque nos dá e passa uma segurança maior. E a gente está um interdispor. Obrigada, Diógenes. E Obrigada, nada melhor do que Fernanda. viajar com um suporte de profissionais qualificados e que lhe dão segurança. É verdade. Obrigada. Obrigado, Michele.